Olá, o vídeo de hoje é sobre a retenção do ISS de prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional. E no que se trata de retenção do ISS, vão ser observadas o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, no que se refere ao local de incidência do ISS, ou seja, qual o município competente para exigir o ISS, as regras do parágrafo 6º do artigo 18 da LC 123 de 2006, que traz as hipóteses de retenções quando a empresa prestadora de serviço é optante pelo Simples Nacional, e qual a alíquota do ISS que a empresa optante pelo Simples Nacional, na condição de prestador, em que o ISS vai ser retido pelo tomador, deverá informar na sua nota fiscal de acordo com a nova fórmula de cálculo do Simples Nacional, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018. O local da incidência do ISS, temos que analisar o artigo 21, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, que determina o seguinte: a retenção na fonte do ISS das ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. O caput do artigo 3º traz a regra geral em que o ISS é devido ao município onde está localizado o prestador do serviço. Exceção à regra geral são os serviços tributados no local da prestação ou do município onde está localizado o tomador, constante nos incisos 1 a 25 do artigo 3º da LC 116 de 2003. Vale a pena ressaltar o seguinte: esse artigo 3º da LC 116 de 2003 foi alterado pela Lei Complementar 157 de 2016, que introduziu 3 incisos, que são os incisos 23, 24 e 25, mudando o local em que é devido o ISS. Para os serviços de plano de saúde e veterinários, administradores de cartão de crédito ou débito e arrendamento mercantil, franquias e fatorização, antes da Lei Complementar 157, esses serviços, o ISS era devido ao município onde estavam localizados esses prestadores. A partir da Lei Complementar 157, passou a exigir o ISS ao município do domicílio do tomador. Contudo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar na ação direta de inconstitucionalidade 5835 para suspender a eficácia do artigo 1º da LC 157 de 2016, na parte que modificou o artigo 3º, introduzindo os incisos 23, 24 e 25. Quais são os serviços sujeitos à retenção do ISS? Estão previstos na Lei Complementar 116 de 2003, no artigo 6º, parágrafo 2º, onde determina que a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços. Quais os serviços? Os serviços constantes nesses subitens anexo à Lei Complementar 116, em que no momento que tomar esse serviço, terá que recolher o ISS no lugar do prestador de serviço. A título de exemplo, eu coloquei aqui um serviço constante no item 705 da LC 116 de 2003, que é o Serviço de Reforma de Edifício, que, de acordo com o artigo 3º da LC 116, esse tipo de serviço, o ISS, será devido ao município do local da prestação, que no meu exemplo será o município do Rio de Janeiro. O prestador está localizado no município de Petrópolis. É bom frisar que as hipóteses de retenções previstas no artigo 6º, parágrafo 2º da LC 116 de 2003 são justamente as hipóteses em que prestador está em um município e tomador em outro município, ou seja,
há legislações municipais diferentes e, de acordo com o artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre conflito de competências e, nesse caso, há legislações municipais diferentes e a lei complementar 116 é que vai determinar qual município competente para exigir o ISS e quem vai pagar o ISS. Neste item, de acordo com esse serviço, constante no item 705, que é o serviço de reforma de edifício, o município competente para exigir o ISS é o município do local da execução, que no caso é o município do Rio de Janeiro, e quem vai pagar o ISS ao município do Rio de Janeiro não será o prestador localizado em Petrópolis, e sim o tomador localizado no município do Rio de Janeiro, pois é um tipo de serviço sujeito à retenção do ISS, em que esse imposto será recolhido pelo tomador do serviço. No que se refere às retenções do ISS das empresas optantes pelo Simples Nacional, tem que ser observado o artigo 18, parágrafo 6º da LC 123 de 2006, que determina o seguinte: no caso dos serviços previstos no parágrafo 2º do artigo 6 da LC 116 de 2003, prestados por ME ou EPP, optantes pelo Simples Nacional, o tomador do serviço deverá reter o montante do ISS. E deverá ser observado o artigo 21, parágrafo 4º da LC 123 de 2006, onde determina que esse prestador de serviço deverá informar a alíquota do ISS do mês anterior à prestação de serviço, de acordo com os percentuais do ISS previstos nos anexos 3 a 5 da LC 123 de 2006, para a faixa de receita bruta que essa ME ou EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação de serviço. E para se chegar à alíquota específica do ISS, antes tem que se chegar à alíquota efetiva do Simples Nacional, através da nova fórmula que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, que é RBT12 vezes alíquota nominal menos parcela a deduzir, dividido por RBT12. Então, o exemplo que eu vou utilizar aqui é uma empresa em que presta um tipo de serviço constante no anexo 3 da LC 123 de 2006, e suponhamos que o mês anterior à prestação de serviço seja julho de 2018 e o RBT12 dela é 900 mil. Utilizando essa fórmula, cheguei numa alíquota efetiva de 12,4% que vai incidir sobre a receita do mês. Essa alíquota é o somatório de todos esses tributos aqui, em que será utilizada uma outra tabela, que é a tabela de percentual de distribuição do ISS, que estarei demonstrando no simulador a seguir. E para isto, para saber o percentual de cada tributo devido no Simples, é necessário aplicar a tabela de percentual de repartição de tributos. Aqui eu estou utilizando o meu simulador. Como o RBT12 utilizado no exemplo foi 900 mil, está aqui na faixa 4, onde tem uma alíquota nominal 16%, valor a deduzir 35.640. Utilizei a fórmula que mencionei anteriormente, resultando uma alíquota efetiva de 12,4%, que seria o somatório de todos esses percentuais. E como que se chegou a esses percentuais? Como é que se chega ao percentual do ISS no Simples de 3,91%? Deverá ser utilizada essa segunda tabela constante no anexo, que é a tabela de percentuais de repartição dos tributos. Como no meu exemplo está na faixa 4, o percentual de repartição do ISS é de 32,50%.
Então, pega-se a alíquota efetiva, multiplica-se pelo percentual de repartição da quarta faixa do ISS, que é de 32,50%, resultando numa alíquota de ISS 3,91%, que esse prestador deverá informar no seu documento fiscal, para o tomador poder estar retendo esse ISS. É bom frisar que no PG10D, a ME ou EPP que tenha prestado serviço sujeito ao ISS deverá informar qual município é devido ao ISS e se esse serviço está sujeito à retenção do ISS, pois aí o aplicativo do PG10D desconsiderar o percentual do ISS, pois esse imposto será recolhido pelo tomador do serviço. No DAS, será informado de forma destacada o valor de cada tributo sem o ISS, pois nesse caso será recolhido pelo tomador do serviço. Então, no exemplo que eu demonstrei através do simulador anteriormente, chegamos a uma alíquota efetiva de 12,4% e se for desconsiderar o percentual do ISS que resultou no valor de 3,91%, resultará numa alíquota efetiva de 8,13% que incidirá sobre a receita bruta do mês, tendo em vista que foi desconsiderado essa alíquota do ISS de 3,91%, pois será recolhido esse imposto pelo tomador do serviço. Gostaram do vídeo de hoje? Não é inscrito no nosso canal? Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Até a próxima dica da MG Treinamentos.